E estamos aqui novamente abrindo essa audiência pública, né, com o qual hoje convocado o pessoal da saúde, né, para que possa se discutir, né, algo sobre o projeto que já está em pauta, né, já há algumas semanas. E, na verdade, a gente estamos prontos para poder dialogar com cada qual, né, dos funcionários, dos servidores, para que esse projeto, se caso tiver a colaboração e aprovação da maioria, ele será votado aqui nessa casa, né? E a gente sempre trouxe as duas vezes passadas o presidente do Sindicato dos Servidores do Bicudo. Ele, na verdade, era para estar aqui, a gente tentou conversar várias vezes hoje, mas não consegui falar com ele, né? Talvez ele ainda chegue em tempo. Mas ele já foi convidado desde ontem, não sei se esqueceu ou talvez algo tenha acontecido que ele não está a participar conosco até o momento, né? Aí, então nós temos os vereadores com o Paulo, né? Aqui a maioria dos funcionários, né? Então, por isso nós estamos discutindo com cada classe, porque, na verdade, até já foi conversado há tempos atrás, né, com outros que já estiveram por aqui. Inclusive, vai estar aberto para que faça perguntas, né, aos vereadores, alguma dúvida com o qual cada qual de vocês, servidores, já tem que esse projeto ele já está no portal desde o início de março, né? E a gente quer ver se consegue fazer o melhor possível. E dentro de cada grupo com o qual que está sendo chamado, né? Então já foi colocado à disposição também na última sessão que nós fizemos, na última audiência, né, que se crie um grupo entre si de 3 ou 4 membros, né, e que se colhe opiniões, né, a respeito desse projeto, desse estatuto, com o qual essas pessoas poderá trazer e enviar para a gente, para qualquer um de nós aqui, dos vereadores ou da vereadora, né, para que seja colocado emendas nesse projeto, para que ele volte para o executivo, né, e que seja refeito novamente para que seja votado futuramente. Então a palavra está aberta com os demais vereadores e a vereadora Sueli. Pela ordem, senhor presidente. Concedido, vereadora. Meus cumprimentos a todos, companheiros, vereadores e a todos os funcionários aqui presentes. Boa noite. Nós conversamos aqui inicialmente de fazermos 4 audiências públicas, nós já fizemos, essa é a terceira, e fazer uma 5ª audiência pública. Por que essa 5ª audiência pública com todos os funcionários? Por quê? Nós estamos pegando as reivindicações, nós estamos estudando, cada dia que passa estudando mais esse projeto, estamos anotando os pontos negativos e nós vamos tentar marcar uma reunião, provavelmente na próxima semana, com o prefeito e levar essas reivindicações para a gente já tentar essa negociação com ele, para vir esse estatuto modificado. Na 5ª reunião, nós vamos falar assim para vocês, ó, nós conseguimos mudar com o prefeito tal ponto, tal ponto, tal ponto. E nós vamos perguntar, quem é favorável à aprovação desse projeto com essas mudanças que o prefeito fez? Vocês vão erguer o braço, eu vou dizer por mim, eu vou com a maioria de vocês, tá? O que a maioria quiser, eu vou, tá bom? Então, tem alguns pontos no estatuto que está sendo muito discutido. Um deles é a questão da vacância do cargo em caso de aposentadoria. Então, essa é uma sugestão que nós vamos fazer para o prefeito, para ele retirar a aposentadoria da vacância. Isso quer dizer que quem é aposentado pode continuar trabalhando no cargo normalmente, tá? Então, essa é uma questão. Tem uma questão da perda das férias, se ela não for gozada dentro do prazo, é outra questão que ele vai ter que, né, mudar.
A questão que trouxeram aqui de agregar ou não os 8% do fundo de garantia ao salário. Então, isso não veio no papel, isso veio de boca. Então, nós precisamos conversar com ele e confirmar. Se ele vai agregar 8% do fundo de garantia ao salário, seria um aumento de salário de 8%, ou seria esse aumento, ou aquelas férias prêmias, no caso de quinquênio. Seria um ou outro, ou seria os dois? Porque chegando no momento que são os dois, começa a ficar atraente para os funcionários, né? Às vezes trocar 6 por meia dúzia não resolve, mas começa a ficar atraente. Outra questão, quem está para aposentar e não vai chegar a usufruir esse quinquênio aí, essa férias prêmios, vai ter uma outra forma de indenização? Isso não tem previsão, então isso aí a gente tem que discutir. Quem, por um acaso, for exonerado, vai ter alguma indenização? Porque eu pergunto, por exemplo, se a gente aprovar o estatuto, ele vai ter uma aplicação imediata. Se aprovar, por exemplo, com a exoneração, no caso, a vacância em caso de aposentadoria, todos que estão aposentados e estão exercendo a função, estão na rua. E se passou para estatuto, esquece multa de fundo de garantia. Vocês vão sair sem qualquer indenização, porque o estatuto aplica-se de imediato. Então, essa é uma outra questão que, assim, caso seja aprovado com essa questão da vacância, tá, da aposentadoria, se vai ter alguma outra forma de indenização. Vamos supor, vocês são aposentadas, mas já trabalhou 10 anos. E, de repente, são exoneradas. Vão ser simplesmente exoneradas? Não vão receber nada? Não é verdade? Então, é uma questão... Isso, gente, que eu estou falando, são algumas ponderações que eu já vi, que eu estou anotando e que eu vou levar para negociar com o prefeito. Tá? E na quinta reunião eu vou chegar aqui para vocês e vou falar assim, gente, conseguimos com o prefeito retirar a vacância da aposentadoria, conseguimos para o prefeito, para quem está para se aposentar, uma indenização assim, assim, assado, porque não adianta vir para a votação e a gente colocar essas emendas, passar por todos os colegas e chegar lá na prefeitura o prefeito vetar. Por isso que a gente vai primeiro para essa negociação, ver o que amigavelmente vai ser modificado. Eu vou apresentar para vocês na quinta reunião. Por isso que é tão importante a participação de vocês nessa quinta reunião. Porque aqui nós vamos apresentar, todos os vereadores juntos vão apresentar, olha, nós conseguimos isso, isso e isso. Vocês querem a aprovação desse estatuto? Aí nós vamos tentar elencar os pontos positivos de um estatuto e o que ficou de negativo, porque esses aqui nós vamos tentar modificar. E vocês vão nos ajudar a decidir. Tá bom? Então, era essas ponderações que eu queria fazer e deixo a palavra para os colegas. Obrigada. Continua ainda aberta a palavra com os vereadores. Boa noite a todos. Eu vou falar sentado mesmo. Como a doutora vereadora Sueli trouxe os pontos principais desse estatuto, um ponto muito importante também que ele não fala, né, vereadora, referente a se há essa rescisão. Vamos supor que o prefeito não acata essa questão da vacância. Não será feita rescisão com nenhum funcionário. Outro ponto muito importante. Vamos supor que ele não acata a vacância e passa. Como vai fazer o fundo de garantia dos funcionários atrasados? Porque se fizer alteração de estatuto, automaticamente, vamos supor, consegue colocar todos os pontos. Automaticamente os funcionários ficam sem receber o fundo de garantia. E ele tem que recolher os atrasados, que não é pouco, é muito. Faz bastante tempo que não está fazendo o pagamento. Tem um artigo que ele modifica da CLT, que hoje a CLT no Brasil, mesmo tendo essas reformas que teve, ela é uma das leis mais rígidas que tem no Brasil hoje. Então o amparo do trabalhador nela, o trabalhador é bem amparado nela. Então ele terá no estatuto uma alteração, como que já foi dito em outras reuniões, todos os vereadores conversando com todos, ao concordarem, conversar com o prefeito, poder alterar. Que no estatuto ele tira o FGTS e passa para ter uma licença prêmio. E essa licença, a cada 5 anos trabalhado, terá direito a 3 meses de licença remunerada. O trabalhador, isso não é vantagem nenhuma. Para o funcionário não tem vantagem nenhuma. Né? Não tem nenhuma vantagem. Não tem nenhuma vantagem. Agora,
Agora, se conseguir incorporar o fundo de garantia no salário, fazendo essa incorporação do fundo de garantia no salário e der essa remuneração, como a própria vereadora falou anterior, aí fica bem vantajoso para o funcionário, porque vai receber essa incorporação do fundo de garantia e vai ter uma licença futura. Mas todos esses pontos, que o estatuto ele é bem longo, então assim, para a gente poder estudar ele toma muito tempo, então assim, não tem como, acho que nenhum dos nossos companheiros conseguiu estudar ele inteiro, analisar artigo por artigo. Então assim, a gente também tem um tempo para poder analisar. Porque como nós conversamos aqui, nós vamos colocar os nossos pontos controvertidos com o prefeito, para poder chegar numa solução melhor para o trabalhador, que são vocês, os funcionários. Porque da forma que está, no meu ponto de vista, só está prejudicando. Dessa forma, está só prejudicando. Então assim, nós vamos tentar trazer bastante alteração nele para favorecer e não prejudicar. Mas, como a vereadora disse, tem que ter uma palavra final dele, porque não adianta a gente votar ele, dar as emendas e o prefeito vetar. Aí a gente bateu em ferro frio, então não adianta em nada. Né? Então assim, eu vou expor também os meus pontos nessa quinta reunião, como todos os nossos colegas provavelmente vão expor esses pontos. E eu vou pela maioria. Inicialmente eu sou contra esse projeto. Da forma que ele está, eu sou totalmente contra. Da forma que ele está, eu estou totalmente contra. Mas nós vamos colocar uns pontos para favorecer. Mesmo depois desses pontos, nessa quinta reunião, nessa quinta audiência pública, se os companheiros, os colegas não acordarem, eu também vou pela maioria. Porque para depois a gente não ter um peso, carregar um fardo futuro. Né? Mas dessa forma, inicialmente, eu acho que não só eu, como a grande maioria, é contra esse projeto. Continua ainda em discussão. Já é por isso mesmo com o qual o vereador Caio está dizendo, acabou de dizer, a vereadora Sueli. Esse é um dos fatores com o qual a gente trouxe e por setores, né, para que as pessoas participem, porque é um projeto de muita responsabilidade, né? De muita responsabilidade, com o qual está passando por essa casa de leis. Então é por isso mesmo que a gente fez com que todos fossem, e será convidado, como terá outra audiência amanhã. E depois colher propostas para aquilo que às vezes de repente possa ajudá-lo, para poder implementar melhor esse projeto. Como já foi bem descrito pelo vereador e pela vereadora, então aí é um projeto de responsabilidade não só do legislativo, mas de muita responsabilidade de cada um dos servidores. Então por isso a gente tenta fazer da melhor maneira o diálogo, né? Para que amanhã ou depois ninguém saia prejudicado. Para que ninguém possa dizer assim, que o legislativo acabou com a carreira do funcionário público. Para que amanhã ou depois o legislativo não seja culpado, mesmo a gente não estando aqui, outros que vierem não vai poder consertar um erro. Porque se for coisa feita com certos efeitos, com grandes vantagens, né? Talvez nenhum de nós aqui será lembrado no futuro, mas se for algo que der errado, então aí será massacrado para sempre, né? Então por isso o diálogo é o importante e a palavra está com os vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sueli, funcionários e funcionárias aqui presentes, meu boa noite. Como a vereadora Sueli já explanou, o vereador Caio já explanou, eu tenho a minha posição também referente a esse projeto. Já expus ela nas duas reuniões que teve anteriormente. E, igual a vereadora Sueli disse, o vereador que me antecedeu disse, da maneira que está o projeto, o texto do projeto, não tem como ser aprovado, né?
o texto do projeto, da forma que está escrito aqui, da forma que está, vereador Noel, é prejudicial, porque a gente fala o seguinte, o funcionário aposentado, eu vi algumas pessoas dizendo na rua, o funcionário aposentado ele não tem uma dedicação igual aos mais novos, mas a gente não vai prejudicar o funcionário que está ganhando um salário mínimo, ele vai viver do que depois? Alguns funcionários me procuraram essa semana, 3 funcionários, e eu disse a minha posição. Eu disse que da forma que está o projeto, eu votarei contra. Da forma que está o projeto aqui, eu votarei contra. Até porque todos os vereadores aqui vão expor que as reivindicações que os vereadores vão ponderar, uma delas é a retirada da questão da vacância, né? E a questão do FGTS já foi várias vezes comentado aqui, que vai fazer a tentativa dessa incorporação aí dos 8%, né, vereador Oswaldo? Que é uma das tentativas de colocar na folha de pagamento em relação ao FGTS. Então eu queria encerrar aqui o meu discurso e queria deixar bem claro para todos os funcionários que estão presentes, porque algumas pessoas às vezes explanam muitas coisas na rua, né, vereador? E na verdade não vem acompanhar na Câmara a posição de cada vereador. Então a minha posição referente a esse projeto, da maneira que ele está, eu serei contrário. Se vir apresentadas todas as questões lá para o prefeito, em reunião com ele, e ele fazer alguns pedidos importantes do projeto, ele retirar e colocar de outra forma, e igual todos disseram, se a maioria dos funcionários aceitar, a gente vai votar a favor, senão a gente vai votar contra. Obrigado. Ok. Continua ainda em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Senhores vereadores, vereadora e funcionário aqui do Executivo, boa noite. Em primeiro lugar, senhor presidente e senhores funcionários aqui presentes nessa casa, é bom deixar bem claro, né, que os vereadores do nosso município, né, nós vereadores aqui, não estamos fazendo como outras câmaras fez, né? Jaguapitã mesmo, me parece que nem a audiência não teve, eles aprovaram da maneira que o prefeito colocou, né? E todo mundo está sendo hoje mandado embora, né? Os aposentados. Então, essa é uma das grandes importâncias que a gente vê hoje, como a gente sabe que a maioria das professoras aí ganha um salário mínimo e hoje está tendo um rendimento melhor devido aí à aposentadoria, né? Então essa é a única importância hoje que tem, que eu vejo, no meu ver, uma das mais importâncias que não podemos deixar ser aprovado, né, seria essa questão aqui da vacância, né, que temos aí que discutir com o prefeito e pedir que ele retire isso. Do jeito que está, realmente não tem condições, né, de votar essa casa, né, até porque estaremos votando contra os próprios funcionários. Né, então, só deixando aí, novamente, fortalecendo aí os discursos dos demais vereadores, né, então é a questão aí de emendas, né, que não vamos fazer emendas também, como já combinamos, vamos discutir, né, todas essas modificações que vocês também vão trazer para nós, né, não somente nós, né, não podemos decidir pela vida de vocês também, funcionários. Então tem que trazer para nós aí, né, a grande importância aí desse plano, né, para que amanhã ou depois, como o presidente disse, né, talvez se o plano for bom, talvez não seremos lembrados. Mas se o plano for um plano fracassado, que prejudicará o funcionário público, né, daqui a alguns anos, né, a Câmara vai ser muito criticada. Então, vamos deixar à disposição de vocês, vamos trazer todas essas mudanças, levar ao conhecimento do prefeito e vamos ficar a favor da maioria. O que a maioria decidir, né, nós vamos votar. Então, vai dar o resultado aí desse projeto aqui, vai estar nas mãos de vocês. O que vocês, a maioria decidir, a gente vai votar. Se a maioria decidir que o plano não vai ser viável, então
nós iremos votar contra. Assim a gente já decidiu em reuniões aqui com todos os vereadores aqui presentes. Tudo porque esse plano ele já foi cobrado desde a gestão passada, né? Com o qual a gente sempre cobrando o executivo a respeito desse plano de carreira. E demorou-se tanto tempo, mas até que enfim ele escreveu e enviou para cá. Mas com o qual, de repente, a gente tem total certeza de que muita coisa tem que ser modificada. E, na verdade, esperamos que seja para melhor, né? E que o futuro, né, de todos os funcionários, né, não seja prejudicado. E principalmente porque, na verdade, temos 3 membros aqui da casa que faz parte, né? Que é o vereador Noel, o Oswaldo, o vereador Rubisney, né? E mesmo que eles não fossem, seria bem analisado. Que a gente já cobrou muito no passado do seu prefeito para poder enviar esse plano de carreira, para que fosse discutido, né? E ele veio. Mas desde lá do início, antes dele ser montado, já foi muito discutido, a gente conversou muito a respeito disso aqui. E desde quando ele foi enviado, a gente sempre conversou, mesmo sempre propôs que fosse discutido, com o qual nós estamos fazendo esse ato com vocês hoje e amanhã o pessoal do administrativo. E provavelmente, como já há 3 semanas atrás tivemos as 2 primeiras, contando mais hoje e amanhã, então provavelmente a gente dará mais ou menos em torno de entre uns 15 dias, né, ou pouco mais, para uma 5ª, para que a gente possa ver aquilo que deve ser feito, as propostas que devem ser recebidas, para que a gente ainda possa enviá-lo, né, se possível, antes do recesso. Continua ainda a palavra aberta? Melhor, presidente. Ok, vereador. Boa noite a todos. Presidente, eu também, como servidor público, depois que a doutora Daiane analisou esse plano e levantou alguns artigos aqui que estavam totalmente errados, já tinha até lido, do jeito que ele está aqui hoje, acho que ninguém é maluco de votar um plano desse, do jeito que ele está aqui hoje, o estatuto. Não tem nem condição de votar do jeito que ele está aqui no papel. Só que, porém, os servidores públicos, os vereadores, eles podem discutir e fazer as emendas necessárias no estatuto, se assim for a vontade da maioria dos servidores públicos. Eu mesmo me levantei alguns artigos aqui, a questão dos 70 anos. Quem estiver aposentado, no máximo até 70 anos, tem que estar fora do serviço público. E a lei federal é 75 anos. Então, é 75 anos, já está errado aqui no estatuto. Tem que ser modificada essa questão. A questão da vacância, está errado. O servidor não é obrigado a aposentar e sair do serviço. Começar esse estatuto aqui, ele diz que o regime é INSS, não é regime próprio. Então, a lei já permite ele aposentar e trabalhar. Já ganha uma miséria, ainda vai abandonar o serviço e ficar lá, dependendo de medicamento, de remédio, consulta médica, com um salário mínimo. Que é o que acontece no nosso país hoje. Então, o anuênio também é outra questão do anuênio que eu não analisei aqui, que não... O anuênio, existe uma lei que é só até 30 anos. Que a pessoa recebe anuênio. E que no estatuto, para mim, não ficou vago. Não fala se é 30, ou se é mais, ou se é menos. Então está errado também. Tem que ser corrigido, tem que receber até enquanto o servidor estiver trabalhando. Até os 75 anos, tem que receber até os 75 anos. A questão do anuênio. Essa é uma coisa que está errada também no estatuto. Estive vendo também aqui a questão de horas extras. Quem recebe hora extra, as horas extras mesmo aqui diz que é permitido no estatuto aqui somente 2 horas diárias, mas não fala do sábado. Vem servidor que trabalha sábado aí, ele tem que fazer 8 horas, não fala do sábado, fala só 2 horas diárias, mas não fala do sábado. Está errado também. O servidor tem que trabalhar no sábado, tem que receber 8 horas diárias ou mais se ele trabalhar. Então é outro erro também. E fala a questão do banco de horas extra. Que eles fazem hora extra, está dizendo aqui do banco de hora extra. Só que não diz se você vai receber as tuas 60 horas em bancos de hora ou vai pagar para você. Não fala aqui no estatuto. Então já tenho até preparado se passar uma emenda nisso aí,
E se exceder as 60 horas, aí sim vai para o banco de horas. Aí é diferente. Porque aqui não fala no estatuto se você fazer 60 horas, aqui diz que você vai tudo para o banco de horas, não vai receber nada. Então está errado isso aí. Então, se você exceder as 60 horas, o restante vai para o banco de horas. Aí tem que existir uma emenda, discutir e conversar. E também a questão dessa licença prêmio de 5 anos. Depois de 5 anos você terá 3 anos de descansar ali. Isso não funciona, você esquece aí. Eu tenho minha irmã que trabalha no Estado, meus irmãos que trabalham no Estado, até hoje estão lá penduradas com 3, 4, 5 licenças, não recebe. Ninguém consegue controlar a licença prêmio. E vocês esquecem, não dá certo de maneira alguma. Se funcionar, vai ser os 8%, como disse o vereador ali, incorporar o salário. Se funcionar, vai ser os 8%. Mas licença prêmio, nessa parte eu sou contra, se passar na licença prêmio. Tanto é que eu sou contra o projeto do jeito que ele está hoje. E tem várias, a questão das férias aí, das férias. O artigo diz aqui que se acumular 2 férias e o servidor não tirar, ele vai perder. Aí está totalmente errado. Aí se o servidor que comanda lá o RH ele esquecer, vereador, não, vamos perder as férias? Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Ele tem que pagar dobrado para a gente, se ele esquecer lá, tem que pagar o em dobro as férias. Então está errado também esse estatuto. Então tem muitas coisas erradas. E a questão de hora extra que eu estava conversando aqui, até o vereador Rodolfo, quando era vereador conosco aqui, ele me disse uma vez que já capitão o estatuto deles, ele foi reclamar na justiça a questão de hora extra 100% que ele fazia aos domingos e feriados. Aí o juiz de lá pediu o estatuto. Ele levou o estatuto, e no estatuto dizia que todas as horas extras era tudo 50% do estatuto deles. Se fosse sábado, domingo, feriado, que seja que for. Então ele não teve direito de reclamar, perdia as horas. Trabalhava aos domingos e recebia só 50%. Mas no nosso estatuto que já fala que é 100%, porque foi uma correção que eu estive olhando lá, quando veio, isso aqui veio de Lupianópolis, praticamente a cópia, né? Fizemos várias correções nela. Então, do jeito que a situação aqui hoje está acontecendo aqui, a questão da vacância mesmo, que eu disse aposentadoria. Isso não existe, gente, isso não existe no mundo nenhum. Tem muita gente que está prestes a aposentar, muita gente aqui que eu estou vendo. Eu mesmo estou prestes a aposentar também. E você não vai poder, de maneira alguma, abandonar seu serviço, é um direito seu. Então, do jeito que está aqui hoje, desse estatuto aqui eu sou contra. E nós, servidores públicos, vamos decidir depois, no final, como disse o presidente ali, ele vai deixar em aberto daqui a pouco, aqueles que tiverem as suas sugestões, vai trazer escrito, deixar na Câmara Municipal para o servidor aqui, para o vereador, para incluir no estatuto, aquele que tiver a favor. Agora, se forem contra, eu vou com a maioria, porque eu também sou servidor público, também não vou assim, chutar o balde para me lascar a minha vida e de vocês tudo. Jamais faríamos isso aí. Porque nós temos o patrão nosso de 4 em 4 anos, ninguém sabe quem vai entrar amanhã, vai entrar depois. Então nós temos que pensar nisso aí. Eu também estive pensando aqui, se isso aqui passar, uma cláusula aqui para perseguição política também. Incluir no estatuto a perseguição política, para aquele servidor não ser perseguido politicamente. Eu já senti na pele com alguns amigos meus em outros mandatos, foram perseguidos politicamente, ficaram 4 anos na geladeira e renovaram a licença deles para mais 2, 3 anos, o afastamento para não poder ficar ali ganhando aquela miséria. Então tem que se pensar muito também na questão da política, da perseguição de políticos. Porque ninguém sabe quem vai entrar como prefeito daqui 4 anos, daqui 2 anos, vamos dizer. Aí pega o servidor ali, pega um de vocês, professora, e bota lá naquele cantinho. Fica ali 4 anos sentado ali, ganhando miséria de salário mínimo. Tira tudo aquilo que vocês têm direito e joga isso aí na zero. Então isso aqui tem que, se for passar, tem que ganhar a garantia de vocês aqui dentro, nossa garantia. Isso nós tem que pensar bem, por isso tem que estar todo mundo aqui pensando, eu até tenho muita gente, bastante gente, graças a Deus, para discutir. Presidente, isso aqui é todo servidor discutindo. O presidente fez a coisa mais certa, foi realmente convocar todo servidor, presidente. E aprovaram alguns estatutos por aí, sem convocar ninguém. Foi lá, bateram, está aprovado. Então, hoje muita cidade aí está pecando nessa parte. Mas vocês podem ficar tranquilos. E eu, como servidor e vereador, jamais vou aprovar esse estatuto aqui se vocês não baterem o martelo junto conosco. Essa é a minha palavra, presidente. Ok, vereador. Muito bem, nada melhor, né? Porque o vereador Oswaldo, sendo funcionário público, vereador, e também tem bons conhecimentos sobre a área, porque ele faz parte também, acho que, se não me engano, do próprio sindicato de servidores, né? Então ele sempre está atento junto com o próprio presidente, né? Do sindicato de servidores. Senhor presidente. Então ele tem total um bom conhecimento a respeito. Questão de ordem. Sim, vereador. O senhor falou até o recesso, o senhor quer negociar ou botar o projeto para votar?
Que a última reunião do recesso é dia 24 agora, né? Não, porque na verdade eu gostaria sim, vereador Marcos, que nós tivéssemos a oportunidade, que daqui por volta de uns 15, 20 dias aí a gente tivesse marcar essa quinta reunião e também colher as propostas para que a gente possa fazê-las, né, para que seja devolvido ao executivo antes do recesso, para que devolva-se lá. Porque até mesmo depois negociado com o prefeito das emendas, os funcionários também têm que estar por dentro e ver se eles estão a favor ou estão contra, né? Para a gente poder votar. Porque a gente vamos votar conforme a maioria pedir. Positivo, que na verdade vai ser colocado, o meu pensamento é assim, de colocar essas emendas com a qual a gente já tem ideia, alguns vereadores já têm ideia daquilo que vai ser feito, e também aquelas propostas que virão de alguns dos servidores. Que seja incluído. Concedido. O senhor diz votar antes do recesso? Não, digo, para nós fazer com que ele volte para o tudo bem. executivo, antes do recesso. Vamos ter muita pressa também. Não, jamais. Que a gente possa discuti-lo. Discutir tranquilo. Positivo, para que a gente possa discuti-lo antes do recesso, a quinta sessão. Bem entendido. Né? Bem entendido. Porque a gente volta para que a gente possa fazê-lo e devolver ao executivo, né? Para que ver o que vai ser feito lá, para que depois que ser reencaminhado novamente aqui, a gente possa marcar uma outra, né, se possível, em geral, para que possa mostrar aquilo que veio modificado, as quais modificações que serão feitas, né? E também a finalidade que com o qual cada qual dos funcionários, né, eles acompanham, que ele vai ser colocado novamente no portal, né, no site, e que de repente até mesmo se faça algumas cópias, né, e que as pessoas possam ter, né, um contato da melhor maneira possível com esse projeto, para que ele, antes dele ser votado, sei lá se seria agosto, setembro, outubro, novembro, então ele vai ser votado quando sim tiver pronto e bem discutido. Senhor presidente. Esse é o meu pensamento. E se possível, nessa quinta reunião, chamar o senhor prefeito para participar, para ele ver do que os funcionários precisam. Positivo. É que nem eu sempre disse aqui, vereador, né? E qual os funcionários estão aqui dentro, é que nem eu sempre falei, né? Eu sempre fui PSC, sempre fui base prefeito. Mas eu nunca tive e nem tenho e nem quero ter rabo preso com ninguém, com prefeito ou com ninguém. E que, na verdade, responsabilidade dividida. Porque sabemos da nossa responsabilidade, assim como ele também sabe da grande responsabilidade dele, pelos 2 anos com o qual, 2 anos e meio com o qual ele tem. E outra coisa já foi citada lá no passado, né, em outras sessões. Então, a respeito do que o vereador disse aqui, uma das coisas tem que ser bem elaborado e muito bem discutido, porque não sabemos quem será o próximo, ou os próximos prefeitos. Né? E já discutimos muito também a respeito disso aqui. Né? Legislativo vai sempre mudar. Né? Mas o prefeito, talvez alguns aqui possam ficar por mais tempos. Mas o prefeito daqui a pouco tempo muda. E que, na verdade, como se diz, assim como eu discuti muitas vezes com ele antes desse plano, desse projeto ser enviado para cá, né? Então, por que não a possibilidade, sim, de se fazer o convite? Por que não? Né? Porque desde quando nós fizermos essa quinta reunião, eu tenho certeza que as propostas virão. Né? E com certeza, vereador, eu fico incumbido sim de fazer o convite a ele. Pessoalmente. E se for possível. Senhor presidente, só uma colocação. Sim, vereador. Só uma colocação aí, de muita importância. Né, não somente nessa última reunião, na quinta reunião. Seria interessante ele não participar da última, mas sim dessa penúltima já também. Entendeu? Porque para não. Porque seria muito interessante, porque ele teria muito a dizer, né, a falar desse projeto.
né, então, Vossa Excelência, aí, se todo mundo concordar, né, convidar o senhor prefeito para amanhã, ele já está aqui também presente. Né? Uma das coisas, vereador, é que eu falo, às vezes, de repente, né, a gente sempre procura fazer dentro de uma... Porque aí se nós trouxermos amanhã, aí, mas por que não trouxeram lá na primeira? Por que não trouxeram na segunda? Por que não trouxe hoje? Hã? Pode ser assim, podemos fazer o convite, mas eu acredito, igual o vereador Bertan está dizendo aqui, mas a grande necessidade, sim, seria a presença dele, sim, na quinta, que é onde nós vamos escolher a proposta. Porque amanhã, praticamente, no meu modo de pensar, né, o que é que ele vai dizer? Eu acho que ele não vai ter quase que nada para dizer a respeito, porque esse projeto é sendo discutido. Nós não temos propostas para ser... Né, então, eu acredito. Mas, se Vossa Excelência quiser, nós fazemos o convite, de repente... Né? A questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Nessa quinta reunião, já vai estar negociado com ele as emendas, o que vai ser mudado no estatuto, não é? Não, essa quinta reunião que eu gostaria de fazer, né, para colher as propostas do pessoal. E, na verdade, aí nós vamos enviá-lo. Né? Aí, com certeza, nós vamos se reunir com ele por várias vezes. Né? Até que chegue, que ele envie para cá novamente esse projeto. É o meu pensamento. No meu modo de pensar, assim, essa quinta reunião tinha que ser já com as propostas tudo feito para passar para o povo. Não só vai desgastando. Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro. E não decide nada. Então, nessa quinta já está todo negociado com o prefeito e ver que vai colocar no estatuto. Acho que, na minha opinião, tinha que já estar desse jeito. Não, também. Pode ser que, na verdade, né, a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. Então, por isso nós estamos discutindo, estamos dialogando da melhor forma possível. Né? Então, eu tenho a minha opinião, mas a opinião de cada qual tem muita valia. Né? E que, na verdade, é como eu disse, a responsabilidade é de todos. Né? Mas continua ainda aberta a palavra aos vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos, que na Câmara tem 77 lugares, mas ali eu acredito que passa de 80 pessoas, mais de 20% do funcionalismo está aqui hoje. E obrigado pela presença de vocês. Nós estamos vendo que vocês estão aqui querendo o melhor para vocês. Eu, em 2011, encabecei junto com os professores que queria ser contra aquele plano de carreira naquele momento. E fui um dos que, junto com o vereador Oswaldo e com o Noel, conseguimos o voto da maioria para votar contra, a pedido de vocês. Então, estou aqui me colocando à disposição de novo de vocês. Se vocês me pedirem para votar a favor, eu vou estar votando a favor. Se me pedirem para votar contra, a maioria eu vou votar contra. Tá? O secretário da casa, o vereador, o presidente já comunicou. O secretário pediu para dar mais uma reforçada. Esse plano, esse estatuto de vocês está no site da Câmara. A hora que vocês abrem ali a frente do site da Câmara, está ali já. Só clicar ali, ó, é um PDF bem, não é pesado, para baixar. Eu tinha pedido também, na nossa primeira reunião, que foi com a turma do pátio, que formasse uma comissão de 3 a 4 pessoas. E depois pedi também para a turma da educação que estava aqui, para formar essa comissão. E eu perguntei para o Natal hoje se alguém veio buscar a folha, o projeto das comissões, tanto do pátio como da educação. E ele me alertou que ninguém veio buscar. Então, gente, é a vida de vocês. Ah, já tem, né? Então, graças a Deus, vocês têm que corre, a vida de vocês está aí, ó. Apresenta a emenda para a gente, igual eu disse na primeira reunião. Eu não sou funcionário. Tem coisa que eu leio aqui que eu acho que é bom, mas talvez vocês achem que é ruim. Então, por isso vocês têm que ler, ajudar a gente. Tem 191 artigos. 191. Eu vi aqui uns 20 artigos que vai prejudicar vocês. Então, temos que bater nisso aí. Se vocês pedirem para ser contra, o meu voto vai ser contra. Pode contar comigo, gente. Obrigado.
A palavra ainda continua aberta com os vereadores. Senhor presidente, só para colocar um assunto relevante aqui, eu vi hoje o regime de vocês é seletista, que é um regime bem rígido, que é um dos mais rígidos do mundo. Nós temos um exemplo aqui, não sei se todos são, de motorista de ambulância. Hoje o motorista de ambulância está fazendo 24 por 48. Então, assim, o contrato deles são de 40 horas semanais, totaliza 160 horas mensais. Trabalhando 24 por 48, uma semana 72 horas, outra semana 48, na terceira semana 48 e na quarta semana 72, totalizando 240 horas. Então, um total de 80 horas extras mensais. O máximo que o município está pagando é 60 horas. Então, 20 está ficando para os cofres públicos. Então, se na CLT não está agindo de forma com a lei, olha o risco que está o estatuto. Então, a gente tem que pensar bastante nisso aí. Isso aqui foi só um exemplo dos motoristas de ambulância. Não sei se são todos, de alguns. Então, a gente tem que pensar muito bem, como o vereador Marlon colocou aqui, esse estatuto, essa aprovação, é a vida de vocês. E de quem está por vir para fazer concurso ou novos concursos. Então, sim, vamos pensar bem e vamos analisar. Então, seria bem interessante, cada um como a gente falou de chamar o prefeito aqui, nós, vereadores, vamos tentar conversar com o prefeito, mas seria interessante que os funcionários de cada classe pegassem um representante e também fosse falar com o prefeito e colocar as considerações dele também. Seria bem interessante isso aí, não só nós, vereadores, mas os funcionários também, porque ali é uma prefeitura, é um órgão público, então ele tem que receber todos. Então, seria bem interessante nomear alguém, colocar uns pontos em cima desse estatuto e também os representantes de cada classe conversar com o prefeito, porque nós todos, não só os funcionários, mas nós todos os vereadores, nós temos que agir em conjunto, para poder sair um estatuto bom. Caso contrário, se não tiver união dos vereadores junto com os funcionários, não terá como aprovar uma coisa boa. Então, assim, a gente tem que aproveitar que está implementando esse estatuto e tentar trazer coisas melhores do que a CLT concede para os trabalhadores. Então, essa é uma oportunidade de poder favorecer a classe de vocês. Bem colocado, vereador Caio. Então, aí continua, já que aberta a palavra aos vereadores. Se ninguém tem mais, se alguns dos munícipes quiserem fazer alguma pergunta direcionada a qualquer dos vereadores, está à disposição. Pode ser. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta assim. Se todos os vereadores aqui, na verdade, do jeito que está, é contra, por que, da onde que veio essa ideia de mudar esse estatuto? Da onde que veio? Se nenhum dos vereadores acha bom pra gente, por que veio pra votação? Se é tão vantajoso pra gente assim. Esse Já foi discutido e volta a ser discutido, aí vai e volta, e ninguém quer, na verdade. a gente todos entende essa colocação, mas esse estatuto não somos nós, vereadores, que colocamos ele em votação. Esse estatuto vem do executivo. E nós, por lei, nós somos obrigados a votar, a favor ou contra. Então, por isso que nós convocamos as reuniões para vocês tirarem a opinião de vocês, porque esse estatuto não somos nós que colocamos ele em votação. Ele vem do executivo. Da prefeitura, do prefeito, isso. Inclusive, ele é assinado pelo prefeito, que chama Luiz Nicásio. Do jeito que está, com certeza. Com certeza. Então, continua ainda. Alguém tem mais algo? Pessoal, senhor presidente, dá licença, pela questão de ordem. Olha, esse projeto, esse estatuto, gente, ele só vai ser passado para melhorar a classe dos funcionários. Ele tem como melhorar, né? Tem. Ele tem como melhorar, lógico que tem. Isso. A questão é o seguinte: votar do jeito que está não tem condições.
Entendeu? Agora, se tiver condições de para favorecer os funcionários, né? Aqui tem várias professoras, várias pessoas de administração, né? Que tem parente, aí também advogado, essas coisas tudo. Então, que pode melhorar, pode. Mas dificilmente o município ele vai mandar a questão do estatuto para melhorar a classe dos funcionários, porque às vezes não vai ter condições de pagar. Né? Mas para isso nós precisamos ser discutidos. E vocês que vão dar resposta para nós, se vão votar favorável ou contra. Sim. Só dizer, é por isso mesmo que a gente está se expondo assim, com as pessoas, com as suas opiniões, né? Para que tenham conhecimento da atual realidade, né? E que buscam informações, como disse cada qual, pode buscar com o advogado ou advogada, né? Outras opiniões. Então, quer dizer, se informar melhor. Então, que na verdade, né? O que a vossa pessoa acabou de dizer, então é a realidade, né? Que eu acho que, na verdade, como se diz, do meu modo de pensar, a gente não está aqui para enganar ninguém, em hipótese nenhuma, né? E, na verdade, como se diz, é por isso que eu digo que ele veio, essa proposta que tiver de ser modificada, e vai voltar. Assim que ele tiver a possibilidade de termos em mãos novamente, eu tenho certeza, vai ser muito mais bem analisado, né? Principalmente aí cada qual terá a possibilidade de estudar ele novamente para ver quais são os pontos positivos e negativos. Se for negativo para vocês, praticamente terá que ser feito aquilo que vários vereadores já disseram. Não. O plano de carreira é normal. O plano de carreira, presidente, pela ordem, desculpa. Pode falar, cabe a você. É normal, porque o plano de carreira ele é a parte, Só que na verdade o plano de carreira, não sei, o nosso mesmo, do meu setor, não funciona até hoje. Vocês estão. A gente fica brigando aqui, discutindo e não conseguimos nada, na verdade, do plano de carreira, mas tem, no papel tem, mas infelizmente, nós não estamos conseguindo nada com esse plano de carreira, infelizmente. Eis a questão. Que agora a gente fala, tentando buscar o melhor. Se tiver de ser, será. Se não tiver de ser, será reprovado e acabou, né? Aí não se fala mais nisso, né? Continua ainda aberta a palavra. Positivo. Inclusive, até a gente teve, as duas sessões que teve passado, ele teve presente. E foi convidado para vir, convidei ontem, liguei ontem, conversei com ele ontem, não é?
Igual para hoje, tentei várias vezes, o vereador Oswaldo várias vezes também, mas não conseguimos, né, localizá-lo, né? Mas com certeza ele vai estar presente amanhã. Vou fazer novamente o convite, ele sabe do horário, né? Agora não sei qual é o motivo. Aí, como se diz, a gente que agora nós estávamos comentando com outros, nas outras oportunidades, né? Que alguém que se crie, né? Se possível, um grupo que se discuta entre si as classes, que se discuta, que fazem, né? Algumas anotações de acordo com o que pensam que poderia ser melhor, né? E possa enviá-lo, né? Para que a gente possa ter, né? A dar continuidade. Então esse é o que eu gostaria de dizer, né? Mas ok? O regime estatutário é o seguinte, uma vantagem que ele tem é a estabilidade. Tem juízes que ainda hoje entendem que vocês, por ser seletista, pode ser mandado embora. Tá? Pode ser mandado embora. Então, essa questão é difícil acontecer, mas pode acontecer dependendo do prefeito, com perseguição política e tal. O estatutário, você só pode ser mandado embora depois de um processo administrativo que vai te favorecer ampla defesa e tal. Gente, eu só estou respondendo o que ela me perguntou. Quando você fala o que pode ser mudado, o estatuto, gente, ele é um cheque em branco. Ele é um cheque em branco se vocês endurecer e o prefeito resolver aprovar, ele vai colocar a mão no bolso, ele pode melhorar muitas coisas para vocês. Muito mais do que a CLT. Porque o estatuto, o que constar nesse estatuto é lei entre vocês. Pode ter vantagens que não tem na CLT. Entendeu? Mas tem que colocar no papel. Tá? Então, o estatuto ele pode, sim, ser muito bom para o funcionário. Dependendo do que está escrito. Então, as coisas boas não chegaram aqui. Mas, olha, pessoal, eu digo o seguinte, eu já senti com vocês aqui, que vocês não querem de jeito nenhum aprovação. E isso aí, vocês podem ficar tranquilos que vai chegar no prefeito. Se ele quiser que esse estatuto passe, ele vai mandar alguma proposta interessante. Vamos esperar. Né? Vamos esperar para apresentar para vocês. Quem sabe vem alguma coisa boa. Se vir, vocês pensam. Se não, eu já tenho a resposta de vocês. Né? O que eu falei? Eu vou dizer novamente. Essas emendas, eu não quero apresentá-las aqui. Eu quero apresentá-las para o prefeito, para ele já mudar o estatuto e já mandar modificado de lá para cá. Porque todos os companheiros podem aprovar essas emendas, mas na hora que chegar lá o prefeito pode vetar. E daí elas, é que nem o Caio falou, é bater em ferro frio. Uma lei maior não, mas pode ser mandado para a Câmara algumas propostas de modificação dessa lei. Pode. Mas, assim, gente, é uma responsabilidade muito grande esse estatuto. Sabe, eu acho que ninguém poderia votar sem ouvi-los primeiro. Entendeu? Para sentir de vocês, porque que nem o vereador comentou aqui, às vezes a gente lê e a gente não tem uma interpretação exata do que quer dizer. Aí vocês falando, nossa, tal situação vai nos prejudicar, cai a ficha.
Entendeu? Que nem hoje me falaram, Sueli, eu estou para me aposentar. Teve um colega aí que me falou, Sueli, eu estou para me aposentar. Essa licença-prêmio para mim é diferente, vai ter uma outra coisa que vai me favorecer? Então, eu não tinha pensado nisso. Eu só pensei depois que ele comentou. Então, essas coisas são importantes. É possível, tá? É possível melhorar esse estatuto. Tá? Se o prefeito resolver, às vezes, colocar a mão no bolso, é possível. Tá? Professora, só para complementar o que a professora está falando, quando o presidente da Câmara fala, vão devolver para o prefeito, é um rito que quando ele manda o projeto e tem alguns erros, que a gente achou os erros, é feito tudo um processo, tem que fazer um papel, protocolar lá, aí quando protocolar o projeto de volta para a prefeitura, que vai ser depois dessa quarta reunião, que vai ser feita com vocês, que vai ser apresentado todas as mudanças que vocês querem que for feita. A gente vai reunir os vereadores com o prefeito. Eu acredito que não vai ser só uma reunião que nós vamos ter com ele, vai ser várias, Sueli. Você sabe como é que é? Não vai ser assim, hoje, nós tem 30 mudanças para fazer. Não, tem isso aqui. Vamos supor que acatou 10, ficou 20. Vamos reunir com vocês de novo. Tem tanto, não deu certo? Não vai ser em 15 dias que vai acontecer isso aí. Só do projeto voltar para lá, a gente colocar os pontos que vocês querem que muda, se vocês querem que muda também, ou quiser que reprova, vocês que sabem. Não quer mudança, vamos ver a mudança. Aí até ir lá, o jurídico da prefeitura ver as mudanças, falar para o prefeito que pode ou não pode, vocês podem calcular em mais uns 2, 3 meses. Não vai ser assim antes do recesso, que ninguém, talvez foi comentado, mas não vai ser assim. Esse processo pode se arrastar até dezembro para a gente votar, né? Ou a favor ou contra. Pode ter certeza que não vai ser rapidão assim não para tentar alguma coisa. Vamos fazer certinho e dentro dos trâmites da lei. Não tem jeito de em 15 dias chamar vocês aqui para votar. Tá bom, gente? Pode ficar despreocupado. É o que a gente está tentando. É o que a gente está tentando explicar, que na verdade, que ele vai ser devolvido.
E é o que a gente estava tentando. E na verdade, agora quem sabe quanto tempo ele vai ser, né? Vai ser feito, vai ser gasto, né? Para que ele seja elaborado novamente. Então, não sabemos se, é igual eu estava dizendo, pode ser outubro, pode ser novembro, pode ser. Então a gente não tem noção. A gente não tem noção. Para que depois com que, no caso, ele vier de volta, a gente ter com as pessoas novamente, para saber aqueles itens que seria favorável ou não favorável para se colocar em pauta da votação. Né? Ô Pedro, só para esclarecer, eu lembrei mais uma. Esse projeto pode ir para lá e ele perceber que não vai passar, ele nem mandar mais para cá esse projeto. Pode acontecer. Pode ser também. Pode, ué. Porque há possibilidade. É, porque essa possibilidade. Vai acontecer isso. E quando vir para cá de novo, a gente tem todos os trâmites legais de novo. 30 dias para os parecer, tem isso, tem aquilo. Então, pode, com certeza. A partir do momento que o projeto volta para lá, ele não está mais aqui. Então, nós não temos o que fazer mais com ele. Nós temos que brigar lá. A hora que ele voltar para cá, aí nós vamos discutir os pontos com vocês. Se voltar, que eu acredito que não volta, e tomara que não volta. Senhor presidente, só para concluir o... Sim, vereador. Só para concluir o meu pronunciamento, só para deixar bem... Ô professora, como que nós queria colocar aqui, ó, o salário do professor 2, 3 mil, mas o vereador, eu estava procurando aqui, não consegui achar, por causa que a pergunta não deu tempo de eu procurar. Tem um artigo no regimento interno e na lei orgânica que o vereador é vetado fazer emendas que gera gasto para o município. Como que nós não queria colocar aqui, ó, professores, a partir de tal dia vai ter um teto de tantos. Chega lá, é vetado pelo jurídico. Mas, infelizmente, o que nós temos que fazer? É debater lá para trazer. Infelizmente, a gente fica vetado aqui, porque a maioria das emendas que vai ser apresentada, nós temos que discutir lá. Porque é algumas que geram gasto, gera emissão de arrecadação. Então, tudo isso aí o jurídico pode travar lá. Então, por isso, nós temos que brigar lá. Tá? Era exatamente isso aí que eu ia dizer. É a união que faz a força. Quando o povo se cala, os governantes deitam e rola. Quando o povo se manifesta, as coisas não vão contra o povo. Entendeu? Por isso vocês têm que se unir mesmo e estar sempre aqui. Essa quinta reunião ela vai ser muito importante. Ela vai ser decisiva. Tá? Senhor presidente, só para encerrar meu pronunciamento, eu queria dizer novamente ao pessoal que a gente está aqui para ouvir vocês, entendeu?
Quem vai decidir o caminho desse estatuto vai ser vocês. Se vocês acharem que não vai ser conveniente, a gente vai votar contra. E não é só a classe, a gente respeita muito a classe, de todas as classes da administração. Outro dia mesmo eu estava discutindo com o prefeito também, a classe também dos enfermeiros, que lida com a vida do ser humano, que ganha um salário mínimo. Ele é praticamente quase um médico. O enfermeiro está ali para aplicar uma injeção, se aplicar uma injeção errada, mata até a pessoa. E hoje ganha um salário mínimo. Então estamos discutindo também essa questão de enfermagem aí, da área da saúde, que é uma questão de muita importância também. Estamos aqui então, só para concluir, senhor presidente, novamente falando, estamos aqui para ouvir vocês. Se vocês acharem que não vai ser favorável, nós iremos votar contra. Vamos esperar todas as emendas chegar, vamos esperar a discussão que nós vamos ter com o prefeito, para ver se vai ter êxito ou não. E se não tiver, com certeza não vai passar esse projeto. Obrigado aí por todo mundo aqui presente na Câmara Municipal. Dando procedimento, alguém mais, alguma pergunta oficial a ser feita? Alguém mais tem algo a questionar? Nosso Senhor, temos falar, em nome de Deus, está encerrada a nossa sessão. Boa noite a todos.